E hoje nós vamos encerrar uma série de 3 mensagens sobre a verdade sobre o milênio, a verdade sobre o milênio. Hoje nós fechamos esse tema. Eu queria pedir que você... Estão falando aqui comigo que não está aparecendo a minha imagem. Acho que foi Natal. Natal, tênis. Não, é tênis, Natal. Só o áudio. Tem como resolver isso, Rodrigo? Deixa o Rodrigo dar uma O olhada. problema lá é com eles, não é aqui, não. Não, pastor, infelizmente por aqui não dá para resolver, não. É a questão do computador, como eu tinha falado com o senhor, lembra? Então eles vão ficar ouvindo. É, só o áudio aí. Tá bom. Então, meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em Apocalipse, capítulo 20, versículo 1 a 3. Abra, por favor, a tua Bíblia em Apocalipse, capítulo 20, versículo 1 a 3. Esse é o tema, é o texto que está dando suporte a essa série de 3 mensagens que nós fizemos com a de hoje sobre a verdade sobre o milênio. Vou ler o texto, tá, meus irmãos? Acompanhe a leitura na tua Bíblia. João disse assim: Então vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Então vamos orar para que o Espírito Santo nos faça compreender tudo aquilo que Deus vai falar nessa manhã. Oremos ao nosso Deus agora. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e eterno Pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, nós somos gratos a Ti, porque o Senhor também é o nosso Deus, o Deus amado, o Deus bendito, o Deus de toda glória, o Deus que é digno de todo louvor, de toda adoração. E nós estamos nessa manhã de domingo guardando o dia do Senhor, como é mandamento sagrado de Deus. Estamos agora prontos para ouvir a Tua voz, receber o alimento da nossa alma, o alimento do nosso espírito, que é a Tua palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo nos dê discernimento para que nós possamos discernir as coisas do Espírito espiritualmente. Eu te peço isso, te agradeço, em nome de Jesus, e que todos que creem digam amém, e amém, e amém. Graças a Deus. Então, como eu tenho dito, nós vamos fechar com essa mensagem o tema do milênio. E Deus tem nos mostrado, quem tem acompanhado essa pregação, que em nenhum lugar da Bíblia Sagrada mostra que o reinado de Cristo está limitado a um período de 1000 anos literais. Isso aqui não existe na Bíblia. O que fica claro nas Escrituras é que esse período que João chama de 1000 anos corresponde a um período de tempo que vai desde a morte e ressurreição de Jesus até pouco antes da sua vinda. É esse período que João chama de milênio. Nós precisamos compreender isso muito bem. Agora, o reinado de Jesus, esses 1000 anos, já está em andamento. E o objetivo desse reinado é destruir todos os inimigos de Deus. Infelizmente, a igreja, quase que na sua totalidade, ensina que Jesus vai voltar, vai reinar durante 1000 anos. Eles creem num reinado literal, 1000 anos reinando, 1, 2, 3, 4, 100, 200, 300, 400, 800, 900, 1000. Mas não é isso que a Bíblia mostra. Isso é um erro gravíssimo, pois eu tenho dito que, de maneira nenhuma, o reinado de Jesus ficaria limitado a um período de 1000 anos literais. Não existe isso aqui na Bíblia. O que a Bíblia mostra é que esse reinado de Jesus é um reinado espiritual. Já está em andamento e tem o propósito de destruir todos os inimigos de Deus.
O último inimigo a ser destruído é a morte. É o que está escrito na palavra. Então, vamos começar o nosso banquete espiritual em Hebreus, capítulo 1, versículo 3. Abra a tua Bíblia, marque esse texto. Hebreus, capítulo 1, versículo 3. Aqui nessa igreja você recebe alimento sólido. Não recebe sopinha de arroz. Aqui é mocotó. Aqui é carne de primeira. Alimento que tem substância, sólido. Então vamos lá, vou ler. Hebreus 1, versículo 3. Ele que é o esplendor da glória, é a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Essa expressão à direita, você às vezes encontra na Bíblia à direita, à destra, era uma expressão muito familiar aos hebreus naquele tempo. Soava muito familiar, porque eles sabiam qual era o sentido da palavra destra, direita, que muita gente não sabe dos dias de hoje, inclusive pastores. Eu vou abrir um parênteses para mostrar isso para você. Abro no livro de Êxodo, Êxodo capítulo 15, versículo 2 a 6. Quando Moisés liderava o povo a sair do Egito em direção à Terra Prometida, teve o obstáculo do Mar Vermelho. E Moisés orou, Deus se manifestou, o Mar Vermelho se abriu, o povo de Israel passou a pé enxuto, e quando o poderoso exército de Faraó entrou pelo mesmo caminho, Deus fez as águas se fecharem e matou todo o exército de Faraó, não sobrou ninguém para contar a história. Aí Moisés faz um cântico de louvor, de agradecimento a Deus, de alegria pelo livramento. Então, Êxodo 15, versículo 2 a 6. Ele diz assim: o Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus. Portanto, eu o louvarei. Ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. O Senhor é homem de guerra. O Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército, e os seus capitães afogaram-se no Mar Vermelho. Os vagalhões os cobriram, as ondas os cobriram. Desceram as profundezas como pedra. Aí olha o que Moisés diz agora. A tua destra, ó Senhor, é gloriosa em poder. A tua destra, ó Senhor, despedaça o inimigo. Então, destra não significava, naquele tempo, que ele estava à direita de Deus. Ela significava que agora o Senhor estava na sua manifestação plena de poder e glória. Jesus estava na sua manifestação plena de poder e glória. Não tem nada a ver com o lado direito. Primeiro que Deus é espírito. Então ninguém jamais viu a Deus nem verá, a não ser na pessoa de Jesus. Para eles era muito familiar a expressão destra. Estava se referindo à manifestação total de Deus, o poder pleno de Deus, o poder que opera milagres, que opera maravilhas, o poder que tinha acabado de se manifestar, abrindo as águas do Mar Vermelho, depois fechando para destruir o poderoso exército de Faraó. Era esse o sentido. Então, Jesus estava agora na sua manifestação plena de poder e glória. Não mais num corpo de carne, não mais sendo chicoteado pelo soldado romano, não mais recebendo coroa de espinho na cabeça. Agora, o nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo, estava sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele agora estava reinando, aguardando somente que seus inimigos sejam postos como estrado dos seus pés. Essa é a verdade da Bíblia. Isso está acontecendo agora, nesse período da igreja. Nós estamos vivendo os 1000 anos, milênio. Eu vou mostrar à igreja como isso fica claro. Na Epístola aos Hebreus, capítulo 10, versículo 12 e 13. Aos pouquinhos vai clareando, vai ficando mais visível, mais compreensível. Então, Hebreus 10, versículo 12 e 13. Vou ler. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Está vendo a expressão à destra de Deus? Não é que ele ficou à direita de Deus. Deus é espírito. Você não vê, não tem mão direita, mão esquerda. À destra de Deus.
na sua manifestação plena de poder e glória. Ele agora não estava mais restrito a um corpo terreno, não estava mais à disposição de ser humilhado pelos homens, ele agora reinava, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Agora eu vou mostrar para você o apóstolo Paulo ensinando essa mesma verdade à igreja dos Coríntios. Abra em 1 Coríntios, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 25 a 28. Marque direitinho na sua Bíblia, para você depois revisar todos os textos, compreender mais ainda, ter que meditar na palavra. Então, vou ler. Paulo escreveu à igreja dos Coríntios e disse: porque convém que ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Então, veja lá, recapitulando. Quando João diz que ele vai reinar por 1000 anos, ele está usando uma linguagem simbólica. Eu expliquei aqui em outras pregações que a Bíblia tem muitos textos usando linguagem figurada, linguagem simbólica, símbolos. E quando nós nos deparamos com um texto que apresenta símbolos, linguagem simbólica, linguagem figurada, nós não podemos interpretar aquele texto literalmente. Tem que ser pelo discernimento de espírito. Então, ele está usando uma linguagem simbólica que não pode ser interpretada literalmente, mas ela tem obrigatoriamente que ser discernida espiritualmente. Esse reinado de 1000 anos, volto a repetir, vai desde o início da igreja primitiva até o tempo da segunda vinda de Cristo. É esse período que João chama de 1000 anos. Agora, o momento que vai marcar a totalidade da história, o momento que vai marcar esse propósito eterno da história, será o último dia, o dia do juízo de Deus. E agora eu vou mostrar à igreja o que vai acontecer antes do último dia. Um pouco antes do dia do juízo de Deus, olha o que vai acontecer. Abre Apocalipse capítulo 20. Apocalipse 20, versículo 7 em diante. Preste atenção. O Espírito de Deus fala através de João e diz: quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Então, veja, agora o cenário está preparado para o dia do juízo final, para o último dia. Os filhos do diabo, aqueles que estiverem nesse mundo num corpo de carne, quando são reunidos por Deus para pelejar, quando são reunidos pelo diabo para pelejarem contra a igreja de Jesus, João diz, vai cair fogo dos céus e vai consumir a todos. Todos morrem. Todos morrem. Quando o diabo pensa que vai dar o último bote, a última investida contra a igreja, desce fogo dos céus e destrói a todos. Não fica um só para contar a história. Agora, o que vai acontecer? Vai acontecer aquela ressurreição final que o Senhor Jesus disse, e dela vão ressuscitar tanto os justos como os injustos. Está escrito. Vamos ver isso em João capítulo 5. João capítulo 5, versículo 28 e 29. Você lembra que Jesus falou de 2 ressurreições. A primeira ressurreição, que é o novo nascimento, é quando você recebe vida de Deus outra vez, recebe o Espírito Santo. E a segunda ressurreição, que é a ressurreição dentre os mortos. Da primeira,
só participam os filhos de Deus. Somente os escolhidos de Deus. Dentre os mortos, participam tanto os filhos de Deus quanto os filhos do diabo. Então, João capítulo 5, versículo 28 e 29, ele diz: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Veja só, todos que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz. E os que se acham no túmulo sairão, os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida. Quem são esses que fizeram o bem e que vão agora para a ressurreição da vida? Os filhos de Deus, os eleitos, predestinados. E os que tiverem praticado o mal, quem são esses que praticam o mal a vida inteira? Nunca deram ouvidos a Deus, nunca se preocuparam com Bíblia, nunca quiseram saber de Jesus, nunca quiseram saber de igreja, foram postos nesse mundo para tropeçarem na palavra. São os filhos do diabo. Então, eles ressuscitam para a ressurreição do juízo. Agora, volte em Apocalipse 20. Apocalipse, capítulo 20, versículo 11 a 13. Pode marcar com calma, não tem pressa. Ninguém está corrido aqui da polícia. Temos pressa de chegar no templo, não temos pressa de sair. Então, vou ler. Apocalipse 20, versículo 11 em diante. João diz: vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, e cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que nele haviam, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Veja só, aqui, o Senhor Jesus Cristo deu a João uma visão daquilo que Jesus já havia dito durante o seu ministério terreno e que João registrou no livro de João, capítulo 5, versículo 28 a 29. Ele simplesmente mostrou a João que já tinha falado durante o seu ministério terreno. Ele deu uma visão do que seria esses acontecimentos. Na sequência, versículo 14 e 15, diz assim: então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então, todos ressuscitam dos túmulos, tanto os filhos de Deus quanto os filhos do diabo. Os escolhidos de Deus ressuscitam num corpo glorificado, ressuscitam para receber galardões e viver eternamente com Deus. Olha o privilégio de você ser um eleito. Olha o privilégio de você ser um escolhido de Deus. E os filhos do diabo, pastor? Ressuscitam para a ressurreição do juízo, para serem lançados no lago de fogo e enxofre. Os filhos de Deus não comparecem diante de Deus para serem julgados. Se vai para o céu, se não vai para o céu. Não, a salvação é eterna. Uma vez que Deus te imputou salvação, salvo uma vez, salvo para sempre. Comparece para receber galardão. É esse o propósito de você comparecer perante o trono de Deus. Agora, nesse momento aqui, todos os inimigos de Cristo foram postos como estrado dos seus pés. Todos destruídos. Aí falta o que agora? O que é que falta? Falta Jesus voltar para reinar com seu povo. Interessante, né? Quando o Senhor Jesus volta, ele assume o reino, que até então era um reino invisível, mas que agora vai se tornar um reino visível. Vamos começar a ver isso em Tito, capítulo 2, versículo de Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 11 em diante. Agora, o reino de Deus, que é invisível, vai começar a se tornar um reino visível. Então, diz assim, Tito, capítulo 2, versículo 11 a 13. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a
todos os homens. E todos os homens são esses. Será que está se referindo a todos os homens, a todos os seres humanos, a todos os habitantes da Terra? Não. Isso é um pronome. Todos é um pronome. Todo pronome substitui um nome. Todos os homens que Deus predestinou para a salvação. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os eleitos. Nenhum se perde. Jesus disse, eu deixo as 99 no aprisco e vou em busca da que se perdeu até encontrá-la. Aí ele continua, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Então, meus amados irmãos, o reino de Deus só pode ser visto pelos olhos da fé. Hoje o reino é completamente invisível para o homem natural. Paulo disse, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura. E não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Então, hoje o reino é completamente invisível, mas quando Jesus voltar, o reino de Deus será completamente visível. Novo céu, nova terra. O que é que significa novo céu e nova terra? A volta ao paraíso. Deus faz tudo novo. Aquilo que era para ter acontecido com Adão, mas que a serpente fez o que fez, agora acontecerá com toda a igreja. O novo céu, a nova terra, sem demônio, sem serpente, sem doença, sem enfermidade, tudo conforme Deus prometeu. Só vão participar desse paraíso os eleitos, só os predestinados, só aqueles cujos nomes foram escritos no livro da vida desde antes da fundação do mundo. Se alguém não foi achado inscrito no livro da vida desde a fundação do mundo, será lançado no lago de fogo e enxofre. Quem são as pessoas que não têm os nomes escritos no livro da vida desde a fundação do mundo? O joio, o trigo, o cabrito, a planta que o pai não plantou, os filhos do diabo. Agora abra em Pedro, 1 de Pedro, capítulo 3. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 10 a 12. Vou ler. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas vão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Olha só. Assim como foi no mundo antigo, o mundo do tempo de Noé foi destruído pelas águas. Esse mundo que nós vivemos hoje será destruído pelo fogo. E os eleitos que estiverem aqui ainda vivos, eles vão ser destruídos pelo fogo também? Como é que fica isso? Porque o mundo vai ser destruído por fogo. Não vai sobrar nada. Deus vai fazer tudo novo, novo céu, nova terra. Mas a pergunta é, os eleitos de Deus que ainda estiverem vivos nesse dia, como é que eles vão sair? Vão ser mortos? Depois eu vou explicar isso aqui. Então, veja bem, depois de tudo destruído, Deus faz novo céu, nova terra. O Rodrigo está passando para mim um versículo, não entendi nada. Então, deixa eu continuar. Depois de tudo destruído, Deus faz novo céu e nova terra. E aqui em 2 de Pedro, capítulo 3, 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 5 a 7, Pedro diz à igreja, porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como a terra, a qual surgiu da água, e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservado para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios.
Agora, Pedro diz uma coisa importante aqui, preste atenção. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Você está vendo como João, quando citou 1000 anos, ele fez uma referência a um período, não são 1000 anos literais, é um período de tempo. Você não vê Pedro falar dessa coisa absurda, de Jesus voltar e vindo com ele um monte de crentes privilegiados e que vão reinar com Jesus durante 1000 anos nessa terra. Você não vê isso aqui na Bíblia em lugar nenhum. É uma confusão do diabo, é uma confusão dos infernos. Imagine como é que seria essa coisa de crentes com corpo glorificado convivendo outra vez com pessoas que não têm corpo glorificado, que vivem uma vida de pecado. Outra coisa, se Jesus, como eles ensinam, volta para reinar 1000 anos literais, eu fico me perguntando, Jesus veio para fazer tudo que ele já fez na primeira vinda? Vai fazer tudo de novo? O que é que você acha? Porque se ele vai vir para reinar 1000 anos literais, então ele vai fazer tudo que já fez. Quer dizer que a primeira vinda ele perdeu viagem, não fez a obra completa. Na minha Bíblia diz que ele fez a obra completa. Ele disse, está consumado. Consumou todas as coisas. Então fica incoerente esse ensinamento herético, falso, diabólico. Então a verdade da Bíblia é que esse reinado de 1000 anos não são 1000 anos literais, mas um período que vai desde a morte e ressurreição de Jesus até pouco antes da sua segunda vinda. A mesma coisa, para você entender, é quando a Bíblia usa as expressões os últimos dias. Você já viu na sua Bíblia, quando a Bíblia fala os últimos dias? A Bíblia chama esse período que antecede a segunda vinda de Jesus de os últimos dias. Quando você ouve essa expressão, os últimos dias, dá a impressão que são os últimos dias, os últimos 5 dias, os últimos 7 dias. Não dá a impressão que está falando a esse respeito. Mas ele está se referindo ao mesmo período que vai da primeira vinda até pouco antes da segunda vinda. O mesmo período que João chama de 1000 anos, ele também chama de os últimos dias. São adjetivos dados àquele período. Tem que entender isso aqui. Esse mesmo período, a Bíblia também chama os fins dos séculos. Então, da morte e ressurreição de Jesus até a segunda vinda, ora chama de 1000 anos, ora chama de os fins dos séculos, ora chama os últimos dias. É interessante, né? Eu vou tornar isso mais claro para você em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 14 em diante. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 14 a 18. Pastor, quer dizer que esse período da igreja, desde a morte e ressurreição de Jesus até a sua segunda vinda, ora chama de 1000 anos, ora chama dos últimos dias, ora chama o final dos séculos, exatamente isso. Você vai compreender melhor agora. Todos encontraram Atos capítulo 2, versículo 14 a 18? Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os neste termo: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vim dispensando, sendo esta a terceira hora do dia, dia de Pentecostes. Foram batizados com o Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, outros idiomas, e o pessoal que estava em Jerusalém para a festa achava que eles estavam embriagados, que não entendiam o que estava acontecendo. Pedro agora está explicando para ele. Aí ele diz, mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Aí ele vai dizer o que o profeta Joel disse. E acontecerá nos últimos dias, preste atenção nessa expressão, Joel disse, acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas
derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Veja, Pedro está reconhecendo que tudo aquilo que estava acontecendo no dia de Pentecostes era o cumprimento do que havia sido dito através do profeta Joel. Quer dizer que ali estava começando os últimos dias. Não foi o que Joel falou? Nos últimos dias, o Senhor derramará do seu espírito sobre toda a carne. Então, naquele momento, Pedro chama aquele período de os últimos dias. Já estamos nos últimos dias. O período da igreja é quando Deus começa a derramar o Espírito Santo sobre os seus filhos. É no início da igreja primitiva que isso começa a se cumprir, a profecia de Joel. Então, chama o mesmo período que João chamou de 1000 anos, Pedro agora diz os últimos dias. Maravilhoso isso aqui, né? O apóstolo Paulo também se referiu a esse mesmo período, chamando de fim dos séculos. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 11. Vamos lá ver. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 11. Vou ler. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para a advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Há 2000 anos atrás, Paulo dizia à igreja, olha, tem chegado sobre nós o fim dos séculos. Estamos no fim dos séculos. É o mesmo período que João chamou de 1000 anos. Últimos dias, fim dos séculos. Tremendo, né? Agora, veja em 1 de João, capítulo 2, versículo 18. 1 de João, capítulo 2, versículo 18. Agora João diz assim, filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que veio o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. O que é que João está dizendo aos irmãos da igreja? Que eles estavam vivendo a última hora. Chama aquele início da igreja de a última hora. Esse período chamado de última hora vai da morte e ressurreição de Jesus até pouco antes da sua segunda vinda. Então, agora, a palavra de Deus diz que haverá um dia que vai determinar toda essa era da igreja. Agora, ela se refere a um único dia onde tudo vai se consumir. Tudo vai ter um final. Nós vamos ver Jesus falando sobre isso em João capítulo 6, versículo 39. João capítulo 6, versículo 39. São palavras dele, do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz, e a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. Agora, Jesus está se referindo a um último dia. O dia que vai determinar o fim de toda essa era. O fim que vai selar a segunda vinda de Cristo. Aí ele chama de no último dia. No versículo 40, Jesus repete. Ele diz assim, de fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que viu o Filho e nele crê tenha a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. No versículo 44, na sequência. Pela terceira vez. Palavras do Senhor Jesus. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu ressuscitarei no último dia. Quer dizer, Jesus está se referindo a um único dia onde haverá o grande final. Onde haverá o momento do Senhor Jesus voltar. Todos ressuscitam. Os eleitos de Deus num corpo glorificado para receber galardão, para viver eternamente com Deus. O Senhor faz novo céu, nova terra. Os filhos do diabo lançados no lago de fogo e enxofre. No versículo 54, olha como isso é importante, Jesus repetiu várias vezes. Versículo 54. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Então está claro
que haverá um único dia, que é o dia da volta de Jesus, onde os eleitos de Deus, os filhos amados, predestinados, receberão galardão e os ímpios serão lançados no lago de fogo e enxofre. Essa é a verdade da Bíblia. É por esse dia tão especial que todos nós aguardamos. Nós aguardamos com ansiedade que chegue esse último dia, o dia da vinda de Jesus, o dia que ele porá fim a todo sofrimento, toda dor, toda amargura. No novo céu e na nova terra, não haverá doença, não haverá dor, não haverá lágrimas, não haverá miséria, não haverá violência. É o paraíso de Deus, a volta ao começo. Nós aguardamos com ansiedade esse dia. Porque, meu irmão, desse mundo cruel que nós vivemos, nós não podemos aguardar nada de bom. Por isso o Senhor diz: no mundo tereis aflições, mas não tema, eu venci o mundo. Nesse mundo é só aflições. Nós não aguardamos nada de bom. É só problemas, só aflições, só decepções. É doença, são os problemas financeiros, problema com os filhos, problema no casamento. São as angústias da vida, as ansiedades. É só o que esse mundo tem para oferecer para a gente. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Ainda bem que a nossa vida nesse mundo é muito rápida. Ainda bem. Passa voando, passa num piscar de olhos. Eu vou fazer 70 anos. Eu fico, às vezes, pensando, meu Deus, como é que passou rápido? Parece que foi ontem que eu tinha 30 anos. Eu me vejo na minha mente como se fosse há 30, 40 anos atrás. Mas passou muito rápido. Passa muito rápido. E graças a Deus que é assim. Porque nesse mundo nós não temos nada de bom para colher. É só sofrimento, só aflições. No mundo tereis aflições. No último dia, Jesus volta, cumpre-se a promessa feita. Ele vem buscar a sua igreja, vem buscar o seu povo. Ele disse: eu vou para preparar-vos lugar. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fora, eu vou-lo teria dito. Onde é essa casa que há muitas moradas? Ele disse: eu vou preparar o lugar. O novo céu e a nova terra. No novo céu e na nova terra há muitos lugares. Há um paraíso gigantesco para todos os filhos de Deus, para todos os eleitos de Deus. Então, a nossa única esperança é a vida com Deus. O fundamento maior da nossa fé é a ressurreição de Jesus. Jesus ressuscitou entre os mortos. Nós também iremos ressuscitar. E aguardamos com ansiedade o dia da sua vinda, para ele criar novo céu, nova terra, onde viveremos com o Senhor para sempre. No novo céu e na nova terra, você que está me ouvindo nessa manhã, você que está sofrendo com uma doença, você que está enfrentando problema de família, crise no casamento, filhos que se envolveram com álcool, com drogas, você que está passando por problemas financeiros, não importa o teu sofrimento, creia numa coisa, meu irmão, esse sofrimento terá fim. Aguenta firme, porque a vida passa como num piscar de olhos, mas você vai ter o direito de viver eternamente com Deus no novo céu e na nova terra. Aquilo que era para ter sido desfrutado por Adão e Eva, nós é que vamos desfrutar agora. Os eleitos de Deus. Deus prepara um mundo novo, que é o paraíso, e só aqueles que Deus predestinou em amor para a salvação vão desfrutar desse privilégio. Por isso que eu digo, vale a pena, meu irmão, ser fiel. Vale a pena ler a Bíblia, vale a pena orar, vale a pena frequentar todos os cultos da igreja, vale a pena ser obediente aos mandamentos, vale a pena se afastar do que é profano, desviar do mal, viver uma vida reta diante de Deus, viver uma vida santa diante do Senhor, porque você vai ser contemplado com o privilégio que todos nós ansiamos de viver eternamente com o Senhor, viver eternamente com Deus. Não mais nesse mundo vil, não mais nesse mundo que jaz no maligno. Esse mundo acaba. O Senhor vai destruir tudo com fogo. E nós, os eleitos de Deus, vamos presenciar o Senhor criar novo céu, nova terra, e o Senhor vai dizer: vinde bendito do meu Pai. Tomai posse
do que está preparado para vocês desde antes da fundação do mundo. Que Deus maravilhoso! Como é bom ser obediente a esse Deus. Como é bom ser fiel a esse Deus. Às vezes eu vejo pessoas que tratam Deus com muita indiferença. Para vir à igreja, e eu não me refiro a essa igreja, eu estou me referindo a toda a igreja de Jesus na face da terra. Para a pessoa ir à igreja é um sacrifício, é uma murmuração, é uma reclamação. Uma hora diz que está cansado, outra hora diz que está doente, outra hora diz que está chovendo, outra hora diz que está muito calor. Enquanto tem gente que vai com alegria incontida. Eu, por exemplo, sou assim. Eu fico aguardando o dia de eu fazer minha pregação com ansiedade que você não faz ideia. Parece que foi a primeira vez que eu preguei. Parece que é a primeira vez que eu estou pregando. Todos os meus cultos eu sinto isso. Eu não venho para o culto, não ocupo o púlpito, não ocupo o lugar de proferir a palavra, de proclamar a verdade de Deus, como se fosse uma coisa banal, que eu já conheço, já sei fazer. Não. Para mim é como se fosse a primeira vez. Você não faz ideia do regozijo que há dentro de mim, da alegria que há na minha alma. É prazeroso servir a Deus. É prazeroso fazer a vontade de Deus. É prazeroso se submeter a Deus. E nós vamos desfrutar de uma vida eterna com Deus. Não haverá mais sofrimento, não haverá mais lágrimas, não haverá choro, não haverá gente querendo fazer mal a gente. Será tudo diferente. É essa a promessa de Deus, é isso que o Senhor reservou para todos nós um dia. E esse dia se aproxima. Os sinais estão aí. Nunca se tornou tão patente que está próxima a vinda de Jesus. Está próxima o último dia. O último dia. Agora você diz assim, pastor, se o último dia é quando Jesus volta e recolhe a igreja e destrói os céus e a terra e cria tudo novo, como é que fica os irmãos que estiverem vivos nesse último dia? Como é que vai ser isso? Como é que nós vamos entender? Como é que nós podemos compreender? Isso nós vamos aprender no próximo culto. No próximo culto, eu vou falar sobre o arrebatamento. Também é outro tema que se faz muita confusão. Você vai ver que é bem diferente do que se ensina. É uma verdade que você precisa conhecer e crer. O arrebatamento. Outro tema apaixonante. Eu tenho certeza vai abençoar muitíssimo a nossa igreja, vai abençoar muitíssimo a tua vida. E quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito da Verdade falou à igreja nessa manhã de domingo, em nome do Senhor, para a glória do nosso Deus. Glorifique a Deus com palma. Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé todos. Fique de pé. Feche os teus olhos, cubra a tua cabeça, em sinal de reverência, em sinal de temor reverencial. Que estás assentado no trono, sempre reinando, soberano, anjos cantando, homens louvando, Deus reunido
Mestre, ó vem, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus. ansioso espero A sua volta, a sua volta, o grande dia, o grande dia em que tu virás. em que tu virás. Então subiremos. Então subiremos, Contigo estaremos. contigo estaremos Para todo sempre. para todo sempre. Aleluia. Ômega. Ômega, Cristo, Filho, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor. Cante, igreja, Maranata. Cristo, Filho, Mestre, amém, amém, Senhor Jesus, ó vem, amém, Senhor Jesus. Senhor Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Eu graças te dou, porque o teu Espírito nos faz conhecer coisas tão profundas. Pedro reconheceu que o que estava acontecendo no dia de Pentecoste era o que havia sido anunciado pelo profeta Joel séculos atrás, quando o profeta disse: Deus a mandou avisar que ele derramará do seu Espírito sobre toda a carne nos últimos dias. Pedro disse: nós estamos nos últimos dias. Esses últimos dias vai até o dia da segunda vinda de Cristo. Nós também reconhecemos, meu Deus, que tudo que acontece hoje na nossa vida foi o que foi predito pelo profeta Joel, quando o Senhor mandou ele anunciar que nos últimos dias derramarei do teu Espírito, espírito de coragem, de poder, espírito de arrependimento, espírito de perdão, espírito de misericórdia. Tudo isso tem acontecido no dia de hoje. O apóstolo Paulo disse à igreja dos Coríntios que o fim dos séculos havia chegado. 2000 anos atrás, ele disse: essas coisas sobrevieram a vocês como exemplo e foram escritas para advertência nossa. Deus nos advertindo sobre nós outros, sobre quem o fim dos séculos tem chegado. Chamou o mesmo período de fim dos séculos. Graças te damos, meu Deus, porque somos pessoas privilegiadas, porque sabemos que há uma promessa do Senhor de fazer tudo novo. Haverá o dia que todos os mortos ressuscitarão. Os que tiverem praticado o bem para a ressurreição da vida, para receber galardão pelas obras que fizeram, pelo trabalho que executaram para Deus em prol do seu reino. E os filhos do diabo ressuscitarão para o juízo eterno, para ser lançado no inferno, no lago de fogo e enxofre. Nós graças te damos, meu Deus, porque o Senhor nos escolheu como teus filhos. O Senhor nos predestinou em amor
pecado de Adão nos matou, nós estávamos condenados ao inferno, mas a tua palavra diz que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. O diabo pensou que havia frustrado os teus planos quando induziu Adão e Eva ao pecado, à desobediência, ao erro. Mas é impossível frustrar os planos de Deus. O Senhor é o Todo-Poderoso. O Senhor é o Deus dos impossíveis. O Senhor é o Deus que é o Senhor dos exércitos. O Deus que faz o impossível se tornar possível nas nossas vidas. O Deus que nos deu a vida eterna. O Deus que prometeu que nos ressuscitaria no último dia. Que aquele que o Pai permitiu que fosse até o Senhor, no último dia seria ressuscitado. O Senhor diz: quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna. Eu vou ressuscitá-lo no último dia. A nossa esperança, o que nós aguardamos com tanta expectativa, é que chegue esse último dia. No último dia, o Senhor virá dos céus entre nuvens com teus santos anjos e recolherá os teus escolhidos de todos os cantos da terra. Então, esse único dia, que é o dia da tua volta, é o dia onde nós vamos receber galardão, é o dia onde os ímpios serão lançados no inferno, é o que nós aguardamos com muita ansiedade. Não vejo a hora que chegue esse dia, que se cumpra essa promessa, porque nesse mundo que jaz no maligno, nós não vamos encontrar nada de bom, só aflição, só decepções, só doença, só crise financeira, problema com o filho, problema no casamento, problemas com o vizinho, problema no local de trabalho. É um mundo de aflições. Nós queremos um mundo de bênçãos. Nós queremos um mundo onde o mal jamais entrará, que é o novo céu e a nova terra, onde viveremos eternamente com Deus. Não haverá doenças, não haverá violência, não haverá fome, não haverá choro, não haverá pranto, não haverá desespero, não haverá depressão, não haverá síndrome do pânico. Mundo novo. Nós todos num corpo glorificado e reinaremos eternamente com Deus. Viveremos uma eternidade com o Senhor. Que privilégio nós temos, meu Deus. Eu fico emocionado quando eu leio e faço parte desse povo escolhido, dessa nação santa. Esse povo que o Senhor disse é o sacerdócio real. O Senhor nos constituiu sacerdote do teu reino. Nós vivemos a nossa vida hoje como sacerdote de Deus. É o período que o Senhor prepara para destruir todos os teus inimigos. Quando todos os teus inimigos estiverem postos como estrado dos teus pés, então se dará a tua vinda. Então se dará o último dia. E a cada dia que passa, os inimigos de Deus são destruídos. O falso profeta, o falso evangelho, a falsa igreja, as artimanhas de Satanás, a dor, pranto, as agonias da vida, tudo isso cessará. Tudo isso terá fim. E nós viveremos num reino eterno de glória, em nome de Jesus. Muito obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Pai. Obrigado por tão grande privilégio. Por mais que eu faça pelo teu reino, ainda é pouco. Eu nunca estou satisfeito. Quanto mais eu te sirvo, mais vontade eu tenho de te servir. Quanto mais eu prego, mais vontade dá de pregar. Quanto mais eu faço a tua obra, mais vontade dá de fazê-la. Quanto mais eu ajudo o teu povo, eu pastoreio as tuas ovelhas, mais vontade dá de pastoreá-las. Eu não me sinto cansado. Eu não me sinto esgotado. Eu me sinto feliz. Eu me sinto com um gozo espiritual. Que às vezes não há palavras que possam definir o que nós sentimos. Às vezes nós queremos dizer e não encontramos palavras para poder descrever o gozo eterno que está dentro do coração de cada um de nós. O gozo eterno que está no coração deste homem, desta mulher, deste rapaz, desta moça, desta senhora, deste pai de família, desta dona de casa. É um gozo eterno. É uma alegria indizível. É um prazer imensurável. Só os teus eleitos desfrutam disso. Nós fazemos parte dos escolhidos dos céus. O Senhor nos escolheu desde antes da fundação do mundo.
O Senhor mesmo escreveu os nossos nomes no livro da vida desde a fundação do mundo. Ninguém pode mais apagá-lo. Uma vez escrito no livro da vida para sempre. Uma vez nas mãos de Jesus para sempre. Isso é para nos dar paz, isso é para nos dar segurança. Isso é o Senhor mostrando que a vida não é uma aventura cega, não é um jogo de sorte. Tudo está acontecendo de acordo com os desígnios predestinados de Deus. São desígnios eternos do Pai. A tua vontade sempre irá se cumprir nas nossas vidas. Nós temos que confiar no Senhor, viver vida reta, viver vida santa, viver uma vida agradável ao Senhor, se desviando do mal, buscando viver uma vida de santidade, fazendo com que a nossa mente seja a mente de Cristo. Por onde nós andarmos, nós possamos exalar o suave perfume do conhecimento de Jesus. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Pai. Obrigado, Espírito Santo. Em nome de Jesus, em nome do Senhor. Faça a sua oração particular a Deus agora. Agradeça a Deus por esse privilégio. Agradeça a Deus por você fazer parte de um povo que viverá eternamente com Ele. São poucos, viu? A Terra hoje tem 8 bilhões de pessoas, de habitantes. Só uma parcela pequena são dos eleitos de Deus. Por isso é um privilégio muito grande fazer parte da igreja. A igreja como corpo místico de Cristo. Você foi um escolhido. Você teve o privilégio de Deus te escolher. Então você deve ser grato a Deus. Deve servir a Deus com alegria, com prazer. Deve colocar Deus como prioridade número 1 da tua vida. A prioridade das prioridades. Deus quer ser prioridade. Deus não aceita segundo lugar. Ele quer ser o primeiro em tudo. Fale com Deus. Converse com Deus nessa hora. Glorifique a Deus em nome de Jesus. Em nome do Senhor. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, Alpha, Ômega. Omega, Cristo, Filho, ó vem, ó vem, Senhor Jesus, Maranata, Cristo, Filho, Mestre, ó vem, ó vem, Senhor Jesus, ó vem, ó vem, Senhor Jesus. Amém. Glorifique a Deus com palmas, meus irmãos. Dê uma forte salva de palmas para o Senhor. Pode sentar, sente, irmãos. Eu estava aqui meditando no louvor e ouvindo a voz de Deus dizer: que privilégio eu concedi para vocês. Nós somos pessoas muito privilegiadas. Porque você já imaginou, antes de você conhecer o Evangelho da Graça de Deus, como era a tua vida espiritual? Essas coisas nunca foram pregadas para você. Você não conhecia a predestinação. Você não sabia que o teu nome foi escrito no livro da vida desde antes da fundação do mundo. Hoje você sabe de todas essas verdades. É um privilégio, meu irmão. Eu quero que você entenda a importância de você ser um escolhido de Deus, escolhido do Senhor. Quantas milhões de pessoas nessa hora estão nos templos por esse mundo afora, só ouvindo falar de demônio, de diabo,
o demônio que volta com mais 7, que destrói, e que tem que pagar o preço, tem que subir monte, tem que esfolar o joelho no chão, tem que lutar contra Satanás. Não, o Senhor nosso Deus já fez tudo isso. Na sua primeira vinda, ele amarrou o valente, ele tomou o despojo, ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Antes da cruz, nós vivíamos no império das trevas. Com o advento da morte e ressurreição de Jesus, quando ele disse está consumado, consumou tudo, ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Veja que ele não apenas nos escolheu, ele nos tirou de um reino de trevas para o reino do Filho do seu amor, o império das trevas. Agora vivemos no reino do Filho do seu amor, que é o milênio que nós estamos vivendo, e ansiosos aguardamos que chegue o último dia. O último dia quando Jesus voltará para buscar o seu povo, para buscar a sua igreja, para habitar no novo céu e na nova terra para todos sempre. Amém? Diga graças a Deus. Olha, meus irmãos amados, minhas irmãs em Cristo, eu vou falar no próximo culto que eu fizer, não sei se vai ser terça, não sei se vai ser domingo. Domingo eu vou ter que fazer. Domingo não tem acordo. Eu vou falar sobre o arrebatamento e depois falarei sobre a grande tribulação. Que a pergunta que fica é a seguinte: e a igreja passa pela grande tribulação? Porque o pastor disse que nós estamos reinando com Cristo 1000 anos. 1000 anos vai desde o início da igreja até a vinda de Jesus. E a grande tribulação, como é que fica, pastor? A igreja passa pela grande tribulação, a igreja é tirada da terra antes da grande tribulação, porque se ensina nas igrejas que Jesus vem para passar 1000 anos reinando nesse mundo, que é uma bobeira sem tamanho, nunca vi uma bobagem tão grande. E durante esse período, vai chegar um tempo que ele tira a igreja para que venha a grande tribulação. E essa grande tribulação, dizem eles, é uma segunda chance que Deus dá para os judeus aceitarem Jesus e os gentios que não aceitaram na primeira vinda aceitem na segunda. Isso não está na Bíblia em lugar nenhum. Não existe na Bíblia. Não há esse ensinamento. Isso é uma heresia destruidora. Nós vamos falar sobre tudo isso. Essa igreja é uma igreja que forma mestres, dispenseiros dos mistérios de Deus. Importa que os homens nos considerem ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Você tem que ser um dispenseiro, um especialista na palavra, que aí jamais você será enganado. Jamais você se deixará seduzir pelo falso evangelho. Diga graças a Deus, em nome de Jesus. Bom, eu vou pedir para o nosso grupo de louvor cantar uns corinhos. Vamos cantar? Vamos nos alegrar mais ainda em Cristo Jesus. Vamos lá, irmão. Reunidos aqui, só para louvar o Senhor. Novamente aqui, em união. Reunidos aqui, só para louvar o Senhor. Novamente aqui, em união. Algo bom vai acontecer. Algo bom Deus tem para nós. Novamente aqui, só para louvar ao Senhor. Algo bom vai acontecer. Algo bom Deus tem para nós. Reunidos aqui, só para louvar ao Senhor. Aleluia! Aleluia, glória, aleluia. 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 Eu preciso de você. Você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até
sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem temer, sem chorar, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem temer, sem chorar, reunidos aqui, só pra louvar ao Senhor, novamente aqui, em união, oh glória, reunidos aqui, só pra louvar ao Senhor, novamente aqui, em união, algo bom vai acontecer, algo bom vai acontecer, algo bom Deus tem para nós, reunidos aqui, só pra louvar ao Senhor, algo bom vai acontecer, algo bom Deus tem para nós, reunidos aqui, só pra louvar ao Senhor, aleluia, aleluia, glória, 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 eu preciso de você, você precisa de mim, e nós precisamos de Cristo até o fim, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem temer, sem chorar, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem temer, sem chorar, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem temer, sem chorar, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem temer, sem chorar. Amém, amém, graças a Deus. Só que eu estou olhando daqui, estou vendo os irmãos do louvor com fervor, com alegria, dançando, glorificando, louvando a Deus. E eu vejo a igreja sentada. Eu nunca vi cantar um corinho com tanta alegria, com tanta animação, e a igreja sentada. E o pessoal do louvor deixa. Exorta a igreja, irmã. Quando vê a igreja parada, manda a igreja levantar, ficar de pé, bater palma, dançar, louvar a Deus, adorar o Senhor. Senão, cadê a alegria? Vamos lá que eu quero ver. Reunidos aqui só para louvar o Senhor. Olha o Recife, pessoal sentado. Reunidos aqui só para louvar ao Senhor. Nas palmas, igreja, nas palmas. Novamente aqui. Nas palmas. Em união, reunidos aqui só para louvar ao Senhor. Novamente aqui. Algo bom vai acontecer, algo bom Deus tem para nós, reunidos aqui, só para louvar ao Senhor. Algo bom vai acontecer, algo bom Deus tem para nós, reunidos aqui, só para louvar ao Senhor. Aleluia, glória, aleluia, 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 aleluia, e eu preciso de você, eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo. Isso, fala pro teu irmão. Até o fim, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem temer, sem chorar, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem temer, sem chorar, reunidos
reunidos aqui, só para louvar ao Senhor. Novamente aqui, em união, reunidos aqui, só para louvar ao Senhor. Novamente aqui, em união, algo bom vai acontecer, algo bom Deus tem para nós, reunidos aqui, só para louvar ao Senhor. Oh, glória! Algo bom vai acontecer, algo bom Deus tem para nós, reunidos aqui, em união, aleluia! Aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia. Diga, eu preciso de você. Para o teu irmão aí, ó. Você precisa de mim. Para o teu irmão, declara para ele. Nós precisamos de Cristo Até o fim, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem temer, sem chorar, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem temer, sem chorar, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem temer, sem chorar. Amém. Graças a Deus. Glorifica a Deus com palmas. Amém. Agora pode sentar. Sente. Olha, meus irmãos amados, minhas irmãs de Cristo, nós vamos recolher dízimos e ofertas. Prepare seu dízimo, a tua oferta. Mas antes eu quero fazer um comentário. Abra a tua Bíblia no livro de Malaquias, capítulo 1. Malaquias, capítulo 1. Versículo 8 a 9. Enquanto você acha aí, deixa eu ligar o carregador aqui do meu celular. Para não cortar no meio. Pronto. Vocês me ouvem? Ok. Então, Malaquias, capítulo 1, versículo 8 a 9. No Velho Testamento, quando a pessoa ia fazer uma oferta para Deus, uma oferta de sacrifício de animal, havia regras estabelecidas pelo próprio Deus. O animal tinha que ter, no mínimo, 1 ano. Não podia ser mais novo. Não podia ter nenhum defeito físico, nenhuma mancha na pele do animal, tinha que ser um animal perfeito. E como sempre acontece, tem aquelas pessoas que, mesmo sabendo das exigências de Deus, fazem as coisas negligenciando a verdade. Olha o que Malaquias diz aqui. Deus falando através desse profeta. Malaquias, capítulo 1, versículo 8 e 9. Quando trazeis animal cego para o sacrificar, não é isso mal? Olha só. Tem gente que levava animal cego, quando Deus havia dito que o animal tinha que ser perfeito, não podia ter nenhuma mancha, nenhum defeito físico, um animal perfeito, com no mínimo 1 ano de idade. Já tinha gente levando animal cego. O Senhor pergunta, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Por que as pessoas faziam isso, hein? Levavam o animal cego, sabendo que não podia, levavam o animal paralítico, já doente, e Deus perguntando, não é isso mal? Sabe por quê? Porque o animal doente, o animal cego, o animal coxo, custava muito mais barato do que um animal perfeito. Se fosse comprar, por exemplo, uma ovelha, então uma ovelha perfeita, sem mancha, sem defeito físico, perfeita. Vamos supor que custasse R$200, um exemplo, né? Eu não faço ideia de quanto custava a ovelha. R$200.
Mas a pessoa chegava lá e dizia, não tem uma mais barata? Aí o cara que vendia ovelha dizia, tem uma aqui que nasceu cega. Quanto custa? Custa 50. A pessoa pagava 50 e levava a ovelhinha cega. O outro chegava, quanto custa essa ovelha bonita, maravilhosa que eu estou vendo aí? Custa R$200. Não tem uma mais barata? Tem uma que nasceu paralítica. Quanto é? Custa 70. Pagava 70 e levava para Deus. Deus logo se manifestou e demonstrou a sua insatisfação com a atitude do povo. Aí ele continuou e disse assim, ora, apresenta-o ao teu governador, acaso terá ele agrado em ti que será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Deus falou para esse povo, olha, essas ofertas que vocês estão trazendo para mim, apresente ao governador de vocês, veja se ele vai ficar satisfeito, veja se ele vai ser favorável a você quando você levar para ele uma ovelha doente, uma ovelha cega, uma ovelha paralítica. Apresenta o teu governador. Em outras palavras, o Senhor estava dizendo, se o teu governador, que é um homem comum, não aceita, vai se sentir desonrado. Imagine eu que sou o Deus Todo-Poderoso. Eu que sou o Senhor do Universo. Eu que sou o Criador dos céus e da terra. Apresenta o teu governador, acaso terá ele agrado em ti, será favorável? Agora, pois, suplicai o favor de Deus e nos conceda a sua graça. Aí Deus fala assim, mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Vocês suplicam a minha graça, quer que eu abençoe vocês, quer que eu derrote os inimigos de vocês, cure as doenças de vocês, dê solução para os problemas de vocês, mas com essas ofertas nas vossas mãos, como é que eu posso aceitá-los? Vocês não me honram, vocês não me respeitam. Isso é muito importante. Até nós que somos simples mortais, levamos em consideração isso. Por exemplo, se eu fizer aniversário e uma pessoa trouxer um presente para mim, ela está desempregada, está passando um aperto desgraçado na vida, mas ela trouxe uma caixa de fósforo. Eu fico feliz da vida, porque eu sei que ela não podia nem a caixa de fósforo dar. Ela trouxe a caixa de fósforo. Uma vez eu levava os presos do presídio lá de Recife para assistir o culto de domingo na igreja, com autorização do juiz da vara de execuções criminais. E um dia, um desses presos foi ao gabinete pastoral falar comigo. Disse, pastor, eu senti muita vontade de trazer uma lembrança para o senhor. O senhor sabe que nós não temos dinheiro, mas eu trouxe. E ele me deu uma vassourinha, essas vassouras pequenas, de mão para você limpar vaso sanitário, pia, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E eu fiquei tão emocionado com aquilo, porque ele não tinha dinheiro, ele estava preso, estava dentro do presídio, mas se preocupou de trazer uma vassourinha como lembrança, como prova de gratidão. Mas, por outro lado, se é uma pessoa que eu conheço, que tem um emprego, uma boa renda, e a pessoa vem e chega para mim e diz assim, pastor, não leva mal, não é só uma lembrancinha. E quando eu abro um par de meia, olha, eu fico indignado. Que é falta de consideração. É sinal que aquela pessoa não me considera. É sinal que aquela pessoa não me ama. E quem ama não faz isso. Quem ama dá o melhor. Você lembra do exemplo de Caim e Abel? Agradou-se o Senhor de Caim, de Abel e da sua oferta. Ao passo que de Caim e da sua oferta não se agradou. Deus se agrada e se desagrada. Abel levou o melhor para Deus. Abel era a semente da salvação. Era um eleito. Procurou dentro do seu rebanho, o melhor animal, o animal que, se ele fosse vender no mercado, seria o que daria mais lucro. Ele disse, não, isso aí é de Deus, isso aí eu vou ofertar a Deus, vou levar para o meu Deus. Então, nós temos que prestar atenção na hora de ofertar. Ofertar não é uma coisa que você faz de qualquer jeito, de improviso. Não basta apenas meter a mão no bolso, tirar 20, 30, 50 reais, 100 reais. Não basta isso. Você tem que fazer um exame. Esse valor que eu estou dando é o melhor que eu posso dar para Deus? É a melhor oferta que eu tenho? Pastor, eu estou desempregado, não tenho nada. Mas o importante é que tenha dentro do teu coração esse sentimento. Você não tem nada, está desempregado, mas você pensa, se eu tivesse.
eu daria a melhor oferta de todos nessa manhã, mas eu não tenho. Mas na hora que Deus abrir as portas para você, você vai fazer. E sem ter, você já sente essa vontade, esse desejo, imagine tendo. Então, temos que pensar bem na hora de ofertar. A oferta não é uma esmola. Esmola se dá aos mendigos. A oferta é um ato de gratidão a Deus. A oferta é uma maneira de nós expressarmos o nosso amor, de expressarmos a nossa gratidão, o nosso reconhecimento pelo que Ele fez e continua fazendo pela nossa vida. Então, guarde bem esse exemplo aqui. A oferta que você está dando é um animal cego? O que é um animal cego, pastor, no dia de hoje? É aquela pessoa que dá R$50 de oferta, mas ela podia dar 100. Mas ela é como é que chama? Mão de porco, né? A pessoa que é assim, a mão fica assim. Então ela pega e diz, não, eu vou dar 50, eu podia dar 100, mas 50 tá bom. Está dando um animal cego. Quando trazeis o animal coxo, animal paralítico, é aquela pessoa que podia dar R$200 de oferta, mas ela dá 100. Ela podia, ela tem condições, não faz falta. Aliás, ninguém nunca vai passar necessidade por ofertar a Deus. Jamais Deus permitirá isso. Então, pense bem na hora de você ofertar. Não faça a coisa mecanicamente. Não apenas tire a carteira do bolso e separe um valor e dê. Não. É o melhor que eu tenho. Eu podia dar mais do que eu estou dando. Eu tenho condições. Deus tem me abençoado. Deus tem aberto as portas. Deus tem me prosperado. Deus tem suprido as minhas necessidades. É uma prova de gratidão. É uma prova de fé. É uma prova de respeito, de honra. Deus quer ser honrado. E na hora da oferta nós temos que pensar bem se nós estamos honrando a Deus ou não. Então, prepara a tua oferta agora, depois que você ouviu essa exortação. Eu vou pedir para os diáconos que distribuam os envelopes, para os irmãos colocarem dízimos de oferta dentro, para ninguém trazer dinheiro na mão, que é um tanto quanto deselegante, né? Vamos lá. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só, meu desejo é, tu reinas, Senhor, em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Tu reinas em mim, Senhor, reina em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Tu reinas em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em mim. Tu és para mim mais que tudo aqui. Tu reinas, Senhor, em mim, reina em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Tu reinas em mim, Senhor, reina em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Tu reinas em mim, Senhor, tu reinas em mim, Senhor. Tu reinas em mim, Senhor. Tu reinas em mim, Senhor. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Deixa-me falar. Tenho duas notícias, uma boa e uma ruim. Qual é que você quer primeiro?
Qual é que você quer que eu fale primeiro? A boa ou a ruim? Tem duas notícias, uma boa e uma ruim. Falo primeiro a boa ou a ruim? Vou falar a boa. Há uma semana atrás, eu falei aqui no culto que nós estamos batalhando para arranjar recursos para essa obra do telhado da igreja de Fortaleza. Quando chove, molha tudo, os bancos, os instrumentos. É um problema seríssimo, gravíssimo, e já vem há muitos anos. Mas agora, há um ano atrás, quando nós fomos fazer o novo contrato, a proprietária deu um desconto, o aluguel era 7.500, ficou 5.500, para que todo mês a gente descontasse 2.000, esses 7.500 do aluguel, para juntar para fazer a obra do telhado, que foi orçamentada em cerca de 70 a 80 mil reais. O pastor Hebe fez orçamento com 3 empresas. Só que passou o primeiro ano, nós só conseguimos juntar 2.000. Era para ter juntado 24. Mas qual não foi a surpresa? Um dos cultos passados, alguém foi abençoado que deu, deve ter sido um dízimo, não tenho certeza, de 18 mil reais. 18 foi 19. 18 foi 19 mil. E com os dois que tinha, dá 21. Praticamente os 24 que deveria ter sido arranjado. E eu sempre falei com o pastor Érico, digo, Deus é um Deus de milagres. Deus vai prover, vai haver uma saída, vai haver uma... Eu sempre confio em Deus, sempre espero em Deus. Então foi um milagre que Deus fez. Agora, naquele dia, eu falei que tinha um segundo testemunho. O segundo testemunho é o seguinte: o pastor Érico encontrou com um senhor, dono de uma construtora, que sempre trabalhou nas obras que ele trabalha. E o Érico falou sobre a obra da igreja, do telhado. Ele foi até aí a igreja, olhou e fez um orçamento e disse, pastor Érico, como é para ajudar a igreja, eu vou fazer no menor preço possível. Deu um orçamento de 60 mil reais. Ainda ficava pesado. O pastor Érico tornou a falar com ele. Ele agora, a última vez que falou com o pastor, vai falar terça-feira de novo. Ele disse, pastor Érico, eu vou fazer o seguinte. O senhor me dá o valor do material, eu faço a reforma, e o senhor vai pagando a mão de obra parceladamente. Todo mês eu pago um valor. Esse valor da mão de obra é o que eu pago mesmo como salário dos meus empregados. Então, ninguém faz isso, irmão. Ninguém pega, fazer uma obra, ganhar praticamente nada. Ele vai comprar as telhas a preço de custo. Ele tem uma empresa grande, faz compras muito grandes. Então, nós já estamos praticamente solucionado o problema do telhado. É só ter um pouco mais de paciência. Agora vem a má notícia. Antes de haver essa bênção desse homem com essa construtora, nós tínhamos combinado, eu e o pastor Eves, que iríamos fazer a reforma usando os irmãos da igreja mesmo, e improvisar, trocar o telhado, fazer um trabalho que normalmente é profissional que tem que fazer, que normalmente não fica bom, mas nós estávamos numa situação difícil e precisávamos fazer a obra. Então, o pastor Hélio já tinha comprado uns ferros, uns reforços para a estrutura do telhado. Não tinha ainda essa empresa que estava se prontificando a fazer. Pois bem, ele me trouxe para mim a nota, mostrou, já tinha comprado, acho que R$ 1.700. E daqueles 18, 19, eu separei 5 mil, botei numa conta que eu tenho do Nubank, para mandar para ele gastando, à medida que for comprando as coisas, eu ia transferindo para ele, transferindo para ele. Sabe o que aconteceu? Eu pus 5 mil no banco, quando foi sábado, sexta-feira, parece. Fazia tempo que eu não mexia nessa conta. Fui mexer na conta, porque estava chegando a hora de pagar o cartão do pastor, e, para minha surpresa, estava lá, confiscada por ordem judicial.
teve algum problema de justiça, não sei se empregado que entrou na justiça, não sei ainda, segunda-feira que eu vou saber. E o juiz mandou confiscar o que achasse na minha conta. Graças a Deus que achou só esses 5. Porque se tivesse colocado todo o dinheiro para ir para Fortaleza, teria perdido tudo. Íamos perder tudo que foi trazido pelo irmão. Mas o nosso Deus é maior do que isso. Vão-se os anéis, ficam os dedos. Nada acontece sem que seja com a permissão de Deus. Deus permite e nós temos que ser submissos à vontade soberana de Deus. Se Deus permitiu, é porque Deus quer que a gente faça algo mais. Nós sempre estamos sendo provados. Sempre, 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 sempre. E é na provação da nossa fé que Deus vê se nós temos uma fé genuína ou temos uma fé falsa. Não sei como é que vamos fazer. Eu tenho que repor o que estava sob minha responsabilidade, eu que me manuseei, eu que coloquei na conta. Não sei como é que vai fazer. Mas Deus vai dar uma saída. Deus vai mostrar como a gente vai ter que repor essa quantia que perdemos. Eu só vou saber qual foi a causa, porque com a epidemia da Covid, fechou os negócios, onde a pastora Sandeli trabalhava, com venda de comida, de hambúrguer, não sei o quê. E alguns funcionários foram dispensados, e pode ser que algum tenha entrado na Justiça do Trabalho, ganhou a causa, só que nós não fomos citados, e o juiz simplesmente confiscou o que estava na conta. Não posso mais colocar dinheiro nessa conta. Mas eu faço o que a Bíblia diz, em tudo dai graça. Assim como a gente se alegra para dizer, amém, Deus mandou o irmão trazer, trouxe 18 mil, glória a Deus, aleluia, coisa maravilhosa. Também devemos dar graças a Deus quando acontece um imprevisto, quando a coisa não sai como a gente esperava que saísse. Deus tem lá os seus planos, Deus tem lá os seus desígnios. A nós cabe nos submetermos a isso. Nada acontece sem que seja com a permissão de Deus. Eu fiquei chateado, muito chateado, mas de imediato já pensei, não, se Deus permitiu, tem algum propósito. Deus não faz nada sem propósito. Tudo está dentro dos desígnios predestinados de Deus. E para mim isso aí é fichinha. Diante de um Deus que criou os céus e a terra, que representa 5 mil reais? Nada, absolutamente nada. Eu não murmuro, não reclamo, não me entristeço, mas aguardo em Deus, espero em Deus. Então, não é uma coisa tão ruim assim. Eu falei uma má notícia, mas não é tão má. Má notícia é contar que alguém sofreu um acidente, ficou paralítico, morreu, aí é má notícia. Mas essas coisas que se referem a bens materiais, isso não vale nada, absolutamente nada. Nós não vivemos por bens materiais, nós vivemos por fé na vida eterna, esperando ansioso aquele último dia quando Jesus virá buscar o seu povo, a sua igreja. Tá bom? Então eu vou pedir agora, pastor Rodrigo, fazer o encerramento do culto. Hoje à noite quem vai fazer o culto é o pastor Rodrigo. O pastor Ego está numa missão, não pode estar na igreja hoje. Ele está com a missão oficial de trabalho. Então, Rodrigo, para encerrar o culto de Fortaleza. Pastor Misael, fazer o encerramento do culto de Recife. E Natal, não sei quem é que está em Natal hoje, se é Vitória, se é Tênis. Um dos dois faz o encerramento. E eu me despeço aqui com muita alegria, agradecendo a Deus mais uma vez pelo privilégio de estarmos juntos. É um prazer muito grande para mim estar junto com vocês. Não vejo a hora de poder estar pessoalmente, mas tem que ter paciência, tudo é no tempo dele, e o tempo dele haverá de chegar. Então, muito obrigado pela atenção, um grande abraço a cada um de vocês e até o próximo culto, quando falaremos do arrebatamento da igreja. Glória a Deus.